Que o Senhor fale ao nosso coração, ainda mais uma vez esse ano, que nos dê uma palavra, que nos dê uma direção para a nossa vida. Vamos buscar na palavra de Deus. Salmo número 39. Vamos ler os 13 versículos do Salmo número 39. Os irmãos acharam na Bíblia? A palavra do Senhor diz: disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos, para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem, e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração, enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua: dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. E eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizeste isso. Tira de sobre mim o teu flagelo, pelo golpe de tua mão estou consumido. Quando castigas o homem com repreensões por causa da iniquidade, destróis nele como traça o que tem de precioso. Com efeito, todo homem é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista de minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Amém. Vamos orar. Pai amado, obrigado pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos na tua casa, em torno da tua palavra, com o objetivo maior de ouvir a tua voz neste lugar. Nenhum de nós veio aqui para ouvir homens com suas doutrinas, com suas filosofias e historinhas, Pai. O que queremos ouvir e precisamos ouvir é a palavra que sai da tua boca, porque ela é o nosso alimento, ela é o verdadeiro alimento que sustenta a nossa vida. É a tua palavra que traz direção. E o que queremos e precisamos é direção, Pai. Direção para o próximo ano, direção para que a nossa vida esteja constantemente de acordo com a tua vontade, que a nossa vida possa te agradar, Senhor. Fala conosco pela tua palavra, para que possamos mudar alguns conceitos, possamos nos ajustar à verdade da tua palavra. Para isso queremos ouvir a tua voz. Usa-me, Senhor, com o poder do Espírito Santo, para que eu possa ministrar a tua palavra, dirigido pelo Senhor esta noite, mais uma vez, para que todos nós possamos ouvir a tua voz neste lugar. Assim, oro com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, este é um salmo de Davi, da autoria de Davi. E Davi está, neste salmo, na verdade, abrindo o seu coração, como tantas vezes ele fez. E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque era um homem sensível, um homem sincero, tinha defeitos, tinha problemas, mas, acima de tudo, tinha um relacionamento com Deus que era aprovado por Deus. Então, Davi está, neste salmo, mostrando um conflito que havia no seu ser, no seu interior. Ele não diz qual o problema que ele estava passando, mas na vida de Davi não há nenhum problema escondido.
a Bíblia mostra claramente todos os problemas que o rei Davi enfrentou, tanto no seu reino quanto dentro da sua família. Foi um homem de Deus, tremendamente usado, abençoado por Deus, mas que também enfrentou muita luta, muitos problemas, muitas dificuldades. Então a gente não sabe qual desses problemas motivou o Salmo 39. Mas uma coisa fica evidente: ele está vivendo um conflito interior provocado por sentimentos que estavam turbilhando dentro dele, mas que ele não sabia e não queria expressar com a sua boca. Até como diz aqui no primeiro versículo, para não pecar com o Senhor. Tamanho era a turbulência dentro do seu coração. Quando nós estamos assim, às vezes falamos demais e falamos bobagem, não é? Muitas vezes nessa hora as pessoas até blasfemam contra Deus. Então, Davi não está aqui para expressar as suas palavras, mas sim para mostrar o conflito do seu coração. E ele também fala no versículo 1 o seguinte: disse comigo mesmo, ou seja, um pensamento. Ele não verbalizou, mas falou para si mesmo: guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto estiver na minha presença o ímpio. É assim que ele começa o Salmo, porque ele vai falar de alguns sentimentos, mas ele, em primeiro lugar, pensa consigo mesmo: eu não posso ficar falando bobagem, eu não posso abrir a minha boca na presença do ímpio para reclamar de Deus, para reclamar da vida. Eu não posso fazer isso. É a primeira conclusão que ele chega, porque se assim fizesse, ele correria o risco de pecar contra Deus. Então ele começa a nos trazer uma lição para a nossa vida, para a nossa própria experiência. Às vezes, irmãos, a gente fala demais. Você concorda com isso? Às vezes a gente tem a tendência de abrir a boca sem cuidado, até na frente do ímpio, como ele diz aqui. Reclamamos muito da vida, ao invés de falarmos com Deus dos nossos problemas e das nossas dificuldades. Então, Davi começa o Salmo já nos dando esta lição, não é? Mas, logo a seguir, há um versículo aqui que me chama a atenção, porque diante dos problemas que ele estava vivendo, que ele não menciona, como eu disse, quais eram, mas ele diz que as coisas começaram a clarear nos seus pensamentos, na sua mente, quando ele meditou na palavra do Senhor. Veja só o versículo 3. Esbraseou-se-me o peito, o coração, enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Então disse eu com a própria língua. Ele continua então o seu discurso. O que ele diz aqui no versículo 3? Que ele meditava. Enquanto ele meditava, então ele teve uma revelação maior dos seus problemas, da sua vida, das circunstâncias da vida. E isso é interessante, irmãos, porque atualmente essa palavra meditar, ela ganhou até um sentido meio pejorativo, talvez por causa das seitas orientais, não é? Em que a gente ouve muitas conversas a respeito disso, meditação daquilo, não é? Meditação transcendental, sai do corpo, viagem astral. Hoje está tudo em moda, né, dessa forma. Mas talvez isso então tenha ganho para nós cristãos uma conotação negativa. Mas, na verdade, o sentido original dessa palavra, que é de origem grega, é pensar para dentro, é olhar para dentro de si. Meditar é fazer uma autoanálise, olhar para dentro do seu interior, trazer seus pensamentos para dentro da sua própria mente. Então, esse é o sentido, olhar para dentro de você mesmo e pensar com profundidade a respeito do que você está vivendo. E é isso que Davi está fazendo aqui. E todo o salmo, a partir daí, é fruto desta meditação, deste momento em que ele olhou para dentro de si mesmo e pensou profundamente nos seus problemas e naquilo que ele estava vivendo. Então, irmãos, vamos pensar um pouco sobre que lições podemos tirar disso aí. Como eu disse, a gente está no limiar de um novo ano.
E eu acho interessante, né, no final de ano, e independente da cultura, né, a gente vê na televisão o mundo inteiro celebrando, né, fogos e tal. Vem também as mandingas, né, vem as superstições que a gente está cansado de ver por aí, mas em todo lugar, normalmente é uma festa, é um monte de desejos, de votos, você recebe, né, pelo correio, pela internet, tudo sendo desejado de bom de um para outro. Que coisa interessante, não é? Mas nesse limiar de um novo ano, a gente também faz plano, faz projeto, muitas coisas até que poderiam ter sido feitas antes. Quando nos aproximamos do final do ano, a gente diz assim, deixa para o ano que vem, né? Isso é terrível, né, irmãos? Porque eu creio naquele ditado que diz que a gente não deve deixar para depois o que nós podemos fazer agora. Mas parece que isso é uma mania nossa, não é? Tudo fica para o ano que vem. E aí o ano começa, vem o carnaval. Aí depois do carnaval que as coisas começam a acontecer. Essa é a mentalidade meio de brasileiro. Mas ficamos a programar coisas, ficamos a sonhar com coisas, a planejar, a pedir, a desejar, não é? Tudo para o ano que vem. E o que Davi está ensinando para nós essa noite, eu queria compartilhar contigo, é a meditar, pensar um pouquinho, sair um pouquinho desse turbilhão de acontecimentos e de coisas que a gente faz quase que automaticamente e meditar um pouco. Não está muito em moda, como eu disse, tem o problema do sentido pejorativo, mas mesmo no meio cristão, não está muito em moda a contemplação, a meditação, o tempo com Deus, o pensar com Deus, o buscar ao Senhor, a oração. Já não está tão em moda no meio evangélico, no meio cristão. Então eu creio que nesse momento em que estamos aí para passar um novo ano, podemos meditar um pouquinho sobre a vida, irmãos. Porque, na verdade, toda a meditação de Davi, no Salmo 39, é uma meditação sobre a vida. Ele começa a pensar sobre a vida. Qual o sentido dela? Quais são os nossos planos para o futuro? O que vamos fazer amanhã, o ano que vem? Não é? O que esperamos conquistar? O que está na nossa frente? Davi começa a meditar diante de problemas, e pode ser que alguns de nós aqui estejamos chegando ao final do ano com problemas para serem resolvidos ainda no próximo ano. Então vamos meditar um pouquinho, e vamos aprender com a meditação de Davi o que realmente nós precisamos entender da parte de Deus, para que a gente entenda um pouco melhor esse milagre que é a vida. Deus te deu vida. Mas o que nós estamos fazendo com ela, meus irmãos? O que nós estamos fazendo com a nossa vida? De que forma temos vivido? Talvez falte um pouquinho de meditação, como Davi, para entender o que é a vida e o que realmente tem sentido e, principalmente, o que realmente tem valor. Então, quero olhar contigo essa noite, antes do ano terminar, para o Salmo 39 que estamos lendo e tentar encontrar e pensar um pouco nas soluções, nas conclusões a que chegou Davi na sua meditação e que elas tragam lições importantes para a nossa vida. A primeira conclusão de Davi nesta meditação, neste salmo, é algo tão óbvio, mas que parece às vezes a gente esquece com muita facilidade. Davi chega à conclusão, meditando sobre a vida, que a vida é temporária, a vida é transitória. Ou seja, a gente não vai durar para sempre. Há alguma novidade nisso? Não há nenhuma novidade nisso. Mas foi essa a conclusão primeira a que chegou Davi no seu momento de meditação. Ele percebe que a vida é transitória. E com entendimento disso, nós podemos viver de uma maneira diferente. Nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, porque ela não vai durar para sempre. E às vezes a gente perde tanto tempo de vida com tantas bobagens, irmãos. Talvez essa meditação nos ensine a valorizar melhor a vida que é tão transitória. E veja, Davi não está no momento de pessimismo.
Davi não está meditando, a vida é curta, eu estou triste, isso e aquilo outro. Não, ele está pensando realisticamente. Realisticamente, os anos que vivemos aqui são muito pequenos, são muito poucos, irmãos. Por mais que você consiga viver, chegar a 90, 100 anos, é muito pouco relativo a uma eternidade que nos espera. Então, Davi chega à primeira conclusão de que a vida é transitória. E será que nós encaramos este fato de que a vida é passageira? Veja o que ele diz no versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Primeira conclusão de Davi, o Senhor deu um comprimento para a minha vida e o Senhor mede isso a palmos. Para o Senhor isso é muito pequenininho. E eu mesmo, quando olho para a minha vida, na presença de Deus, eu vejo que o prazo dela não é nada. No versículo 5, ele conclui o que realmente significa a nossa vida e a duração da nossa vida. Aos olhos de Deus, comparado à eternidade, não é nada. Não importa quantos anos a gente viva, não é nada aquilo que vivemos, irmãos. Vamos entender nessa meditação que a vida tem um prazo muito curto. O prazo de vida que nós temos é muito curto. E, na verdade, essa vida é pura ilusão. O versículo 5 continua dizendo assim: na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Davi conclui que o tempo é curto, a vida é curta, e por mais bem-sucedidos ou firmes que a gente seja, qualquer coisa não passa de vaidade. E a definição de vaidade na Bíblia é bem interessante, porque é algo como nada. É algo como sem conteúdo, sem sentido, sem corporeidade. É algo vazio, não é? Então a nossa vida, além de curta, por melhor que a gente seja e possa vivê-la, Davi chega à conclusão de que ela é pura vaidade. No versículo 6 ele diz: com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Veja, com efeito, o homem passa como uma sombra. Então, Davi está dizendo que a nossa vida é assim, irmãos. Ela passa rápido, passa muito rápido. E quando você começa a envelhecer, é que você percebe isso. Quem aqui já teve 10 anos de vida? Todo mundo. Quando você tinha 10 anos, 12 anos, você achava que o tempo passava devagar. Pelo menos era assim comigo. O tempo não passava, né? A gente tentava fazer um monte de coisa, o tempo não passava. Você ficava ansioso para que o tempo passasse. Agora, quem aqui tem 40 anos ou mais? Pode falar. Confessa. Confessa. Tem 40 anos ou mais, você já começa a achar que o tempo está passando muito depressa. Que você queria um pouquinho mais de tempo. E que não está dando tempo para você fazer tudo que você gostaria de fazer. E depois que você chega aos 50, e para mim falta um só, né? Falta um só para os 50, aí você começa a pensar o seguinte: meio século, né? Aí você pensa, passei da metade da vida. Até porque a expectativa do brasileiro é 78, 80, é a expectativa de vida do brasileiro atualmente. Então, quando você passa de 40, você já começa a ver o fim do túnel, né? Você já começa a ver uma luz, mas é o final, né? É o final do túnel que você está vendo. Você já começa a pensar que não sabe mais quanto tempo terá, como é que vai ser. E assim é verdade, irmãos. Isso não é diferente. Todos nós vamos enfrentar essa realidade. Mas o problema é que alguns de nós vivem como se isso não fosse verdade. Como se a gente fosse eterno. Existem pessoas que vivem como se a vida fosse eterna. Como se elas fossem donas do mundo, donas da sua própria vida.
Ninguém aqui é dono da sua própria vida. A gente, quando era garoto, queria fazer 18 anos. Foi contigo assim também? Queria fazer 18 anos. Por quê? Você queria ser dono da sua própria vida. Mas você depois descobre que você não é dono da sua própria vida. Você pode ter 90 anos e você nunca será dono da sua própria vida. Porque, primeiro, a sua vida pertence ao Senhor. Ele tem os dias contados a palmos, como diz Davi aqui. Então, Ele é que sabe quanto tempo você terá, e o tempo que temos não é nosso, irmãos. Mas algumas pessoas vivem como se fossem donas da vida, donas do mundo. Essa reflexão de Davi me faz pensar um pouquinho. A minha vida é curta, e o que eu tenho feito com ela? O que eu tenho feito para vivê-la da melhor maneira possível, de maneira que ela seja útil? Porque é importante observar que para um cristão, a melhor vida possível é diferente da melhor vida possível para um ímpio. Um ímpio, o que quer da vida? Resume-se a dinheiro, não é? Resume-se a sucesso, resume-se a evidência, destaque. É isso que um ímpio quer. Mas um cristão, o que ele quer da vida? Deveria ser útil, agradar a Deus, servir aos irmãos. Será que a minha vida como cristão tem sido vivida nesse aspecto, nessa perspectiva, irmãos? Vamos pensar um pouquinho essa noite. Vamos aproveitar essa última noite do ano para pensar, para meditar um pouquinho sobre a vida. Ou eu tenho vivido como a maioria dos outros, eu tenho vivido igualzinho aos ímpios, porque não é isso que Deus quer para mim. Vamos ler rapidamente Tiago, capítulo 4, versículo 14. Lá na epístola de Tiago, no capítulo número 4, no verso 14, a Bíblia diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Resumindo, nem sabemos o que vai acontecer amanhã. E mais o que ele diz: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instantes e logo se dissipa. Olha como Tiago fala a mesma coisa que Davi. A nossa vida é assim, irmãos. Nenhum de nós sabe o que acontecerá amanhã. Nenhum de nós sabe o que acontecerá no próximo minuto. E ele compara essa nossa vida transitória a uma neblina. A neblina aparece e daqui a pouco ela desaparece. Você já viveu isso? Já entrou numa estrada, tinha neblina, daqui a pouco a neblina dissipou-se, foi embora, sumiu, você continuou. Assim é a gente. A gente vai passar e o mundo vai continuar. Sabia disso? É uma notícia nova que eu estou te dando essa noite, mas a gente tem que lembrar disso. Porque às vezes a gente vive como se isso não fosse verdade. Como se a gente soubesse o dia de amanhã. Ficamos preocupadíssimos com o dia de amanhã, apesar de Jesus ter dito para não ficar, não é? Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Não diz a Bíblia isso? Mas estamos preocupados e não sabemos nem se terá amanhã, irmãos. E a vida não é eterna nesta terra, ela é eterna lá com o Senhor. Então aqui é como uma neblina que chega e de repente se dissipa. E ali vamos nós, não é? Mas, pela maneira como alguns vivem, alguns ignoram esses princípios tão fundamentais. Talvez Davi tivesse esse problema. Era rei, era um homem bem-sucedido, mas ao meditar, ele passou a enxergar essa verdade, essa realidade. Então, irmãos, que o Senhor possa nos ensinar a viver essa vida breve que nós temos. Leia comigo o Salmo 90, versículo 12. É esse o pedido que o salmista, no caso Moisés, Salmo 90, faz a Deus. Ele diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que ele está pedindo a Deus? Que ele saiba viver, que ele saiba contar os seus dias no sentido de viver, um após o outro, mas que Deus me ensine a viver
para que eu alcance um coração sábio. Irmãos, quanto mais a gente vive, mais sabedoria a gente deveria ter, mais experiência a gente deveria ter, mais maturidade a gente deveria ter. Mas para algumas pessoas parece que isso não funciona. A pessoa vai ficando mais velha e não vai ficando mais madura, vai ficando mais criança, mais infantil, mais boba. Será que a gente não entende que Deus quer nos ensinar a contar melhor os nossos dias, para que o nosso coração seja sábio? E a Bíblia diz que sabedoria é um dom de Deus. Se você quer sabedoria, diz a Bíblia, peça a Deus. Peça a Deus. Entenda que a nossa vida é breve e que a gente precisa vivê-la com sabedoria. E quem vive com sabedoria não desperdiça a sua vida. E o que será que nós temos feito com a nossa vida? Irmãos, na meditação de Davi, ele chega também a uma outra conclusão muito importante. Vamos ler aqui mais uma vez o versículo número 5. Aliás, não, perdão. O versículo número 6, o finalzinho do versículo 6. Olha o que ele diz. No final do versículo 6. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Qual a conclusão de Davi com esse pensamento? Que muitas vezes nós acumulamos tesouros, mas não sabemos quem vai levá-los. Ou seja, o que ele está ensinando é a inutilidade das riquezas. Apesar disso ser tão contraditório, né, irmãos? Se eu disser aqui que o dinheiro é inútil, você vai virar para mim e vai dizer, então me dá o seu. Não é o que você vai dizer? É claro que você vai dizer, eu conheço você. Né? Mas o que Davi está pensando, meditando e enxergando como verdade, é que realmente, se formos olhar muito bem, é completamente inútil essa nossa ânsia de acumular e de ter. E veja, estamos falando de Davi, um homem rico, né? Rei Davi, mas rico com ele só Salomão, seu filho. Mas Davi foi um homem muito rico, de um reino próspero, de muitas conquistas, de uma posição, de uma autoridade. Mas ele, na meditação, pensando sobre a sua vida, ele chega a essa conclusão do versículo 6, que, na verdade, esse acúmulo de dinheiro só serve para inquietar o coração do homem. Ele se inquieta, amontoa tesouro, mas ele não sabe quem é que vai levar. Entenda o seguinte, irmãos, eu não prego contra a riqueza. A riqueza em si não é um problema. Deus não condena a riqueza. Até porque Ageu 2,8 diz que Deus é rico. Você já leu Ageu 2,8? Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é o dono de todos os recursos do mundo. Então ele é rico. O problema não é a riqueza, irmãos. Veja, o próprio Salmo 24 diz o que no primeiro versículo? Que ao Senhor pertence a terra e tudo que está contido nela. Então Deus é o dono de todas as coisas. O problema não é a riqueza. O problema é o nosso relacionamento com ela, irmãos. E esse relacionamento é que às vezes se torna doentio. Por isso, Davi, na sua meditação, apesar de toda a riqueza que ele próprio possuía, ele percebe que essas riquezas, na maioria das vezes, se eu não me relacionar bem com elas, elas só trarão inquietação. Hoje nós vivemos numa sociedade muito inquieta, é ou não é, irmãos? Pensa comigo aqui. Nós não somos muito inquietos hoje? Até nossas crianças são mais inquietas. Você já percebeu isso? Tem alguém velho igual a mim aqui? A gente antigamente, né, falar assim é legal, que você pensa que é velho, a beça. As crianças eram mais calmas. Eram ou não? É impressão minha ou você concorda com isso? Alguém concorda com isso? Antigamente, sim. As crianças eram mais quietas, né? Sei lá, acho que elas tinham... Você olhava para elas, já ficava lá.
estarrecida, né? Mas eram mais quietas, mais calmas. Mas agora, por que as crianças estão mais agitadas? Porque os pais estão mais agitados. A culpa não é das crianças, né? A culpa é da vida que nós estamos levando. E inquietação é uma coisa interessante, é uma palavra interessante, porque hoje é o fruto do problema que muita gente tem vivido. Hoje nós temos muitas pessoas inquietas, e na verdade o problema de muitos é a inquietação. Ela começa a ficar inquieta antes até do problema aparecer. Tem gente que morre de véspera, irmãos. Começa a ficar nervoso antes do problema se manifestar. Já está inquieto. Jesus, mais uma vez, ensina para a gente em Mateus 6, não vos inquieteis. Não é o que ele diz, irmãos. Mas estamos inquietos. E por que estamos inquietos? Porque não conseguimos ficar parados. A gente não consegue ficar parado, então fica inquieto, fica de um lado para o outro, fica preocupado. E Davi está ensinando que esse relacionamento errado com a riqueza produz apenas inquietação. Porque quanto mais riqueza você tem, mais você é o preocupado com ela. Concorda? Quem não tem muito dinheiro não tem muita preocupação. Você não se preocupa que alguém vai invadir sua casa, te roubar, te sequestrar. Você não tem nada. Não, fazer isso vai perder tempo, né? O ladrão vai perder tempo. Né? Agora, se você tem muito, você fica nervoso, você fica inquieto. Davi chegou à conclusão que, na verdade, é pura inquietação. E você acaba acumulando algo que você não sabe quem vai levar. Quem é que vai levar o que você tem? É o ladrão? Alguém vai estar amarrado, pastor. Não me amarra, não, por favor. Porque o ladrão aparece aí, né? E não adianta, irmão, isso acontece. Quem vai levar? É o parente, depois que você morrer. Vão brigar pela herança. Na hora que abrir seu inventário, vai ser uma coisa de louco, né? Uma guerra danada na família. Quem vai levar aquilo que tanto inquietou você durante a tua vida? Aquilo que tirou a tua paz, aquilo que tirou o teu sossego, que você fez tanto para ganhar, mas de repente só trouxe inquietação. E você nem sabe quem é que vai levar aquilo que você, com tanto pesar, às vezes até, conseguiu ajuntar. Então, pensa um pouquinho, vamos pensar um pouquinho. Será que o que a gente quer para o ano que vem é o que todo mundo deseja? Saúde e dinheiro, né? Dinheiro, todo mundo que deseja dinheiro. Recebe lá a mensagem, dinheiro, muito dinheiro no bolso. Tem a música, saúde para dar e vender, aquela coisa toda. Será que é só isso que a gente quer? Será que é só isso que a gente precisa? Será que isso é o melhor de Deus para nós? Que você ganhe na Mega Sena da virada? Não me diga que você jogou, que vai arrumar um problema comigo. Hein? Por favor, não quero nem saber. Se jogou, não me conte. Não me conte para eu não ficar triste. Porque é 200 não sei quantos milhões, né? Oh, que vantagem, né, irmãos? Que vantagem. Quantos vão perder para um só ganhar? Ou não, ou dois, né? Né, irmãos? Não é isso o plano da vida? Não é isso que resolve a vida? Não é isso que a vida faz a vida ter sentido? Talvez você acumule e não saiba quem vai levar. É isso que a palavra de Deus está aqui nos dizendo. Quem vai levar? Então as riquezas são, na verdade, inúteis. E se você pensar direitinho, a maior causa de estresse hoje é problema financeiro, irmãos. É a maior causa de estresse. Briga na família, briga de casal, briga com os filhos, estresse, todo ele relacionado ao problema de dinheiro. E aí, por causa de dinheiro, tem gente tendo infarto, tem gente tendo insônia, tem gente preocupadíssimo, tomando remédio, tomando isso, tomando aquilo, por causa de dinheiro. Eu te pergunto, vale a pena se a gente junta e não sabe quem vai levar? Porque uma coisa eu te garanto, você não vai levar nada. Sabia disso? Agora aquela história que eu já contei aqui, né? Está lá no enterro. O enterro é um barato, né? O enterro é cada besteira que se fala no enterro. Está lá o defuntão deitado. Chega alguém para a viúva e pergunta, o que ele deixou? Já viu essa pergunta? O que ele deixou? Deixou tudo. Só esse terno que está com ele aqui, que ele está levando, que o resto deixou tudo. Vai deixar o quê?
O que ele vai levar no caixão? Tem gaveta na porcaria do caixão, irmão? Fala para mim. Tem? Não, não tem. Então ele deixou tudo. Essa pergunta não tem sentido. O que ele deixou? Deixou tudo. Nenhum de nós vai levar nada. Você entende isso? Nenhum aqui vai levar nada. Então, a gente não sabe quem vai levar. Eu é que não vou. Você é que não vai. Mas alguém vai levar. Menos a gente. Então, vale a pena ter infarte por causa disso? Vale a pena não dormir por causa disso? Essa reflexão, essa meditação dessa noite. Vale a pena ficar ansioso por causa de algo que eu não sei quem vai levar? Vale a pena lutar tanto, talvez? Brigar tanto? Desejar tanto? E alguns até passar outros para trás? Para conseguir alguma coisa? Essa é a pergunta que Deus está nos fazendo. Então, que a meditação de Davi me ajude a pelo menos mudar os meus valores, irmãos. Que no ano de 2015 a gente tenha valores melhores, mais precisos. Valorize o que realmente tem valor e não dê valor àquilo que você não sabe nem quem vai levar. Uma outra lição desse pensamento de Davi está no versículo 8, e essa é muito importante. Davi diz assim, Salmo 39, verso 8, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio do insensato. Com isso aqui, Davi está falando para nós da seriedade do pecado, irmãos. O rei Davi, homem segundo o coração de Deus, errou algumas vezes, como eu disse a você. Mas ele sabe o quanto é ruim o pecado. Então, na sua meditação, ele também está pedindo a Deus, livra-me de todas as minhas iniquidades, não me faças o opróbrio, a vergonha do insensato. Porque o pecado é uma coisa séria. Embora não seja hoje uma palavra muito popular. Ninguém gosta de ouvir pecado. Não é, irmãos? A gente não vem à igreja esperando ouvir falar sobre pecado. Se pudesse, a gente evitava essa palavra. Só que isso é real, esse problema é real. E Davi, na sua meditação, chega à conclusão de quanto é sério esse problema. Hoje, no mundo atual, não é politicamente correto falar de pecado. Aliás, porque ninguém assume nada. Nós hoje damos nomes bonitos ao pecado. A gente não diz que o fulano pecou. A gente diz que o fulano teve um desvio de comportamento. Não é assim que a gente fala? Não, ele não pecou, ele teve um desvio. Ele teve, outra bacana, ele teve uma fraqueza. Teve uma fraqueza. Não foi um pecado, foi uma fraqueza. Então, ameniza a história, não é? Mas Davi está levando a sério o problema do pecado, porque a realidade bíblica mostra que o pecado é um assunto que tem que ser levado a sério. E na meditação, Davi enxergou essa seriedade. Irmãos, o meu desejo é que a gente enxergue a seriedade do pecado. Vamos meditar nesse final de ano, para que o ano de 2015 seja diferente. Você já viu os propósitos que as pessoas fazem nessa virada de ano? Não, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu nunca vi ninguém dizendo, Senhor, eu quero pecar menos em 2015. Você já viu alguém fazer esse propósito? Senhor, eu quero em 2015 pecar menos. Mas deveria ser essa a nossa prioridade. Eu quero errar menos em 2015. Eu errei demais em 2014, reconhecer os seus erros. E pedir a Deus, como Davi está aqui, levando a sério esse problema, porque esse problema é sério. Veja, você pode ganhar tudo que você sonhar, mas se você continuar no pecado, você vai para longe de Deus. Entende isso? Você pode ter tudo que o dinheiro possa comprar, você pode conquistar todos os seus sonhos em 2015, mas se o pecado não for tratado na sua vida, a Bíblia diz, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Você estará cada vez mais longe de Deus. E que futuro tem alguém que está longe de Deus? Fala para mim, irmãos. Não tem futuro nenhum. Então pensa nisso, na seriedade do pecado, porque só os loucos, a Bíblia diz, não entendem. Veja comigo Provérbios 14, 9. No livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 9. Diz assim, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. Só um louco, a Bíblia diz, zomba do pecado, debocha, desdenha do problema, da realidade do pecado.
O grande problema da nossa vida, o grande problema da humanidade se chama pecado, irmãos. O mundo está desse jeito por causa do pecado do homem. Pensa como seria o mundo se o homem parasse de pecar. Já pensou? A gente fica pensando que a solução é um político, a solução é uma educação do povo. Ótimo, todas essas coisas são muito boas. Mas o problema do homem é pecado. Se agora, à meia-noite, todos parassem de pecar, como é que seria o ano de 2015? Não teria um roubo, não teria um assassinato, não teria um adultério. Ninguém faria mal a ninguém. Entende isso? Então o nosso problema se chama pecado. E a gente precisa tratar isso com seriedade. Então, ao invés de ficar planejando mundos e fundos, planeja melhorar a sua vida quanto ao pecado. Planeja corrigir os seus erros. E o seu ano de 2015 será muito melhor do que você imagina. Se você errar menos em 2015, teu ano vai ser muito mais abençoado. Muito mais na presença de Deus você vai estar. Então vamos parar com esses sonhos loucos e vamos meditar, como Davi, naquilo que realmente pode mudar e transformar a nossa vida. E por final, Davi deixa-nos uma palavra de esperança. No versículo 7, ele diz assim: e eu, Senhor, que espero? O que ele diz? Tu és a minha esperança. Veja, ele medita, ele está com um problema, ele vê a realidade da vida, ele vê a realidade do dinheiro, das coisas, mas no final ele diz o seguinte: o Senhor é a minha esperança. Irmãos, essa esperança nós não podemos perder, porque veja, mesmo diante dessa constatação de uma realidade ruim, ele enxerga que Deus é a sua verdadeira esperança. Meu amado, você veio passar o ano novo na igreja. O que você espera para 2015? Qual o seu plano? Qual a sua expectativa? Não importa o que seja, a sua esperança tem que ser o Senhor. A sua esperança é o Senhor. Nossa esperança não está em dinheiro. Nossa esperança não está em coisas, quaisquer que sejam. Nossa esperança não está em pessoas. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Então, não importa o que você planejou, espere no Senhor. A Bíblia diz que aquele que espera no Senhor não se cansa, irmãos. Tem esperança em Deus. Renove a sua fé nesse final de ano. Declare a sua esperança no Senhor. Eu vou esperar no Senhor. É nele a nossa esperança, não em coisas, não em pessoas, não em situações, não em circunstâncias. Que ao entrarmos nesse ano, você espere exclusivamente no Senhor. Como disse Davi, o Senhor é a minha esperança. Não importa quão difícil esteja a sua situação, coloque os seus olhos no Senhor. Como diz a Bíblia, leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. É dele que vem o socorro. É nele que você tem que lançar a tua esperança, a tua fé, teu coração, entendendo o que Davi entendeu com essa meditação. A vida é passageira, dinheiro é inútil em muitos casos, irmãos, e o pecado é um problema sério, que talvez seja esse o maior problema que tem atrasado a vida de tantos de nós. Que você trate desse problema e coloque a sua esperança no Senhor. E eu termino a mensagem lendo com você o Salmo 37, deixando como uma palavra de Deus para o ano de 2015, para cada um de nós. Salmo 37, primeiro versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega a Deus, confia nele de todo o teu coração e o mais ele fará. E agora o versículo 27 diz assim: aparta-te do mal e faze o bem, cuida do teu pecado, e será perpétua a tua morada, pois o Senhor ama a justiça
e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria e a sua língua fala do que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus. Os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuirdes a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Busque nele. É ele que tem solução. Esperança somente nele. Amém? Nós vamos distribuir a ceia do Senhor nesse momento. Vamos louvar a Deus. E agora é hora de examinar o nosso coração para participar da ceia do Senhor, para que você possa participar sem culpa. Coloque diante de Deus a tua vida, examine-se, pois, o homem a si mesmo, como diz a Bíblia, para depois participar. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar
dedicamos esse ano ao Senhor. Agradecemos o ano que passou e recebemos esse ano como uma bênção, como uma dádiva do Senhor. É hora de celebrarmos a ceia do Senhor. Já passou de meia-noite, já estamos no ano de 2015. Deus já nos concedeu essa bênção, mas é hora de lembrar do Senhor. Em memória de Cristo é a ceia do Senhor. Se você puder se ajoelhar, faça isso. Se não puder, sente-se apenas. Nós vamos de joelhos orar ao Senhor e participar desse momento, que é um privilégio para aquele que crê. Somente nós, os que cremos, podemos participar desse momento. Senhor, nós agradecemos pelo pão que partimos, pelo que ele simboliza, pelo teu sofrimento, o teu corpo que sofreu na carne pelas nossas transgressões. Ó Pai, obrigado por estarmos juntos nesta noite de festa, de alegria, passando por mais um ano, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor realizou nas nossas vidas, pelos pecados que foram perdoados, Deus. Obrigado pelo sacrifício na cruz, que nos lembra o pão que partimos e abençoamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participe do pão. Te louvamos, Senhor. Este é o cálice da nova aliança, feita através do sangue de Jesus. Nesta aliança fomos chamados, fomos salvos, fomos transformados. Este sangue derramado, a Bíblia diz, remiu os nossos pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, diz a Bíblia Sagrada. Mas pelo sangue derramado, nosso pecado foi perdoado. Mas agora livra-nos, Senhor, dia a dia das nossas transgressões, Pai. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal no ano de 2015, Pai. Que não pequemos nesse ano, Senhor. Que a nossa vida encontre conserto, Pai. Que mudem as nossas atitudes, Senhor. Que nesse ano que estamos agora entrando, possamos nos dedicar mais ao Senhor. Possamos nos servir melhor ao Senhor, Pai. Te agradecemos por essa bênção que o Senhor nos acrescenta e pelo sangue vertido na cruz, simbolizado neste cálice. Perdoa-nos, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participe do cálice. Louvado seja Deus. Agora levante e celebre a Deus o ano de 2015 que Ele deu a você e a mim. E aqui estamos para agradecer e celebrar. Louvado seja Deus. Um feliz ano novo para você, meu irmão. Deus abençoe a sua família. Glória a Deus.
Obrigado, Senhor. Deus abençoe o ano de 2015 para você, para a sua família, que você seja mais dedicado ao Senhor ainda, amém? E que nós possamos servir juntos ao Senhor neste lugar, é o que eu desejo. Amém, irmãos?